Por exemplo, o Pascal Bernardin, no livro Maquiavel Pedagogue, ele mostra ali como essas técnicas de engenharia comportamental constituem hoje quase que 100% dos programas educacionais em todos os sistemas de educação pública do mundo. Quer dizer, o sujeito já é moldado, a cabeça do neguinho já é moldada desde os 7 anos de idade. Tá certo? Quando o sujeito é totalmente indefeso. E depois é claro que ele não vai lembrar, né, assim, da onde entrou tal ideia na minha cabeça, da onde que eu tirei tal convicção. Não, aquilo se torna, por assim dizer, natural e como uma segunda natureza nele. Então, só que é o seguinte, aquelas reações, aqueles sentimentos, aqueles valores foram inoculados nele sem possibilidade do contraste, da confrontação com outras alternativas. Quer dizer, uma certa linha de opiniões e uma certa linha de atitudes desejadas é implantada na cabeça do neguinho, tá certo? Como se fosse a própria natureza das coisas, e não como se fosse uma alternativa entre outras. Não há possibilidade da discussão, porque as alternativas são totalmente desconhecidas e ausentes, já desde a educação primária. Tá certo? E isso está implantado hoje em todo mundo. Você vê os programas de educação em todos os países, vem pronto da ONU. É uma coisa uniforme em todo mundo. Tá, né? Então, eu estou publicando essa semana um artigo no Diário do Comércio que talvez até deveria ler aqui para vocês entenderem como é que funciona isso. Olha, hoje nós temos aqui tanto material que não deu sequer para imprimir. Eu tenho um negócio, tinha 140 páginas de notícias para comentar. Né? Então eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês terem ideia. Um artigo chama Engenharia da Complacência. Indignado ante o conformismo servil com que os americanos, outrora tão apegados às suas liberdades civis, vão aceitando as intrusões cada vez mais agressivas do governo nas suas vidas privadas, o economista Walter Williams finalmente se deu conta de que, aspas, o movimento antifumo explica parcialmente a atual complacência americana. Os zelotes do antitabagismo começaram com exigências razoáveis, como os avisos do Ministério da Saúde nos pacotes de cigarro. Depois exigiram áreas para não fumantes nos aviões. Encorajados pelo sucesso, exigiram a proibição total do fumo nos aviões e depois nos aeroportos, nos restaurantes e nos locais de trabalho, tudo em nome da saúde. Percebendo a resposta complacente dos fumantes, passaram a banir o fumo nas praias, nas praças e nas calçadas das grandes cidades. Agora estão clamando por prêmios de seguro-saúde mais caros para os fumantes. Se tivessem apresentado a lista inteira das suas exigências logo no começo, não teriam conseguido nada. Usando a cruzada antifumo como modelo e vendo os americanos tão complacentes, os zelotes e candidatos a tiranos estão ampliando cada vez mais a sua agenda. Isso é o que diz o Walter Williams. Não é isso? Continuo eu. Meus leitores e ouvintes são testemunhas de que há uma década e meia ou mais venho lhes explicando o óbvio. A campanha antitabagista jamais teve nada a ver com a saúde. Como era de se esperar desde o início, até hoje não se verificou em parte alguma, com a patente diminuição do número de fumantes, rigorosamente nenhuma redução proporcional da incidência das doenças alegadamente causadas pelo fumo. Mas a patente ausência dos resultados prometidos, em vez de colocar em questão as premissas iniciais da campanha e moderar a retórica antifumo, como se esperaria de mentalidades soi-disant científicas, é respondida com novas cargas de exigências cada vez mais prepotentes, mais histéricas, mais invasivas. Vocês vejam, em Nova York, por exemplo, na calçada, você não pode ficar parado fumando, você só pode fumar andando. E tem praças inteiras onde você está ao ar livre, você não pode fumar ali. Né? Então, o antitabagismo, como o socialismo, vive de redobrar o blefe após cada novo desmentido das suas pretensões, transfigurando em sucesso publicitário e político o fracasso crônico das metas nominais alardeadas. Você vê, na Califórnia, o número de fumantes diminuiu para 1/3. E a incidência de asma multiplicou por 4. Isso acontece em toda parte. Né? Outro dia veio o governo aqui americano dizendo, não, em tal lugar assim, a incidência de doenças cardíacas diminuiu. De fato diminuiu. Só que quando você ia ver, ela diminuiu também entre os fumantes. Portanto, não tem nada a ver com a redução do fumo. Tá certo? E assim por dentro. Quer dizer, não há... Se você suprime, vamos dizer,
a causa, teoricamente, o efeito deve desaparecer. Mas se você suprime a causa e o efeito continua, então é porque a causa não era aquela, evidentemente. Ou então, pelo menos a causa não tinha aquele peso que se anunciava no começo. Né? O antitabagismo, não lhe falta para isso uma incansável e vociferante militância espalhada pela Europa e pelas Américas, composta de uma bem subsidiada elite ativista e uma massa idiota de verdadeiros crentes cada vez mais fanatizados. Tão fanatizados que nem mesmo o uso repetidamente comprovado de meios de propaganda fraudulentos, como as fotos forjadas que o nosso Ministério da Saúde estampou nos maços de cigarro, os leva a duvidar por um momento sequer da idoneidade da campanha. Por trás do que imaginam os crentes, o antitabagismo militante jamais teve por meta proteger a saúde de ninguém. Foi apenas um primeiro e bem-sucedido experimento de engenharia comportamental em escala planetária. Foi um balão de ensaio preparatório à implantação de controles cada vez mais drásticos, cada vez mais intrusivos, destinados a reduzir a população de todo o Ocidente a uma massa amorfa, incapaz de reagir a qualquer imposição, por mais arbitrária, lesiva e absurda, que venha da elite globalista autoconstituída em governo mundial. A escolha do tema foi especialmente ardilosa, visando a seduzir conservadores, evangélicos e moralistas em geral, desarmando-os preventivamente ante quaisquer campanhas subsequentes baseadas no mesmo modelo e usando a própria força deles para sufocar na espiral do silêncio as poucas vozes discordantes. Uma vez que você cedeu tudo à pretensa autoridade científica dos organismos internacionais em matéria de saúde, fica difícil reerguer a cabeça quando essa autoridade, em seguida, estende seus domínios para as áreas da alimentação, da educação escolar, da moral sexual, da vida familiar e assim por diante. A facilidade estonteante com que a elite revolucionária instrumentalizou os seus próprios adversários mais ardorosos aparece condensada simbolicamente num detalhe cômico ou tragicômico que denota a fragilidade estrutural da reação antiestatista. O uso do tabaco é rigorosamente proibido nas sedes das organizações libertarians que defendem a liberação da maconha. Isso aí há 20 anos. Cada vez que eu entro numa sede de uma organização conservadora, seja Heritage Foundation, e vejo na placa, né? Que é proibido fumar, diz smoking free space, né? Eu vejo, vocês já perderam a briga. Vocês já cederam nesse ponto, vocês vão ceder em tudo. Né? Só o que me espanta é que mesmo uma inteligência privilegiada como a de Walter Williams tenha levado tanto tempo para notar que o antitabagismo, usando do ardil das exigências progressivamente ampliadas, a famosa técnica da rã na panela, impôs muito mais do que a sua meta nominal de restringir o consumo de cigarros. Impôs junto com ela uma nova autoridade, um novo esquema de poder, um novo procedimento legislativo, um novo sistema de comandos que pode ser acionado a qualquer momento, com garantias quase infalíveis de obediência automática, para espalhar entre as massas as reações padronizadas que a elite global bem deseja. O triunfo da prepotência antitabagista não trouxe nem trará jamais os anunciados efeitos benéficos para a saúde da população. Mas depois dele, a humanidade ocidental já não será mais a mesma. A complacência ante o Estado intrusivo parece ter se arraigado de uma vez por toda no espírito das massas, pondo um fim à era da livre discussão e inaugurando a da passividade servil e do ódio à divergência.